ser humano, ele sabe todas as necessidades e os cuidados que ele deve tomar com o seu corpo. O ser humano sabe que precisa do alimento, que precisa do descanso, que precisa daquilo que ele vai precisar para fazer com que o seu auto físico venha o quê? Sobreviver nessa terra. O ser humano sabe de todas essas coisas. Desde quando ele nasce, ele vai crescendo e evoluindo, ele vai tendo mais consciência e ciência disso. Mas o mais pior que a nossa sociedade vive é que ela não reconhece os cuidados que ela tem que ter com a sua alma. E ela ainda não reconhece a ignorância que ela tem tido com ela mesma, com a sua própria alma. A sociedade, que somos a maioria de todos aqui, ignoram a sua própria alma. Às vezes até a sua própria existência. E por causa disso, ignorando todos os cuidados que ela deve ter com a sua alma, a alma dela é enferma. A alma dela é doente. Por isso que você vê muitos com depressão nesse momento. Nunca houve tantas pessoas depressivas como nos dias atuais. A cada ano que se passa, o número de depressivos cresce. A taxa de depressivos cresce. Principalmente no meio da pandemia, entre meados de 2020 até 2022 e até agora 2023, isso que só vai evoluindo. Parece que não acaba nunca. O que isso nos mostra? Que o ser humano precisa ter mais cuidado com a sua alma e atenção. Deve ter mais cuidado e mais atenção à sua alma. A nossa alma ela é igual ao nosso corpo. Se você não cuida, vai agravar enfermidades. Vai agravar doença. Tive o caso de uma pessoa que eu já vi que ela não se alimentava bem. Isso acontece normal. Isso é bem normal acontecer quando a pessoa não faz isso. Ela desmaiou porque ela não comia tanto assim. Isso acontece quando o ser humano não come, principalmente não se alimenta bem. O mínimo na verdade, que pode acontecer é ela desmaiar e ficar doente até. Agravar até mesmo doença. Igualmente é com a nossa alma. Se a gente não cuida dela, ela é enferma. Nós adquirimos a enfermidade na nossa alma. Nós adquirimos a doença na nossa alma. A doença da alma, que é a doença espiritual, ela é bem pior, acredite se quiser, é bem pior do que a doença e a enfermidade física. É bem pior. Eu digo que é bem pior porque quando a gente está se alimentando bem fisicamente, está fazendo tudo direitinho, a gente sente algo bom. Mas e quando nós estamos enfermos na alma? Quando estamos sentindo uma enfermidade na nossa alma? Um vazio interior? Como é que a gente resolve aquilo se a gente ainda não sabe? No físico a gente sabe que pra gente sarar, principalmente às vezes quando a gente tá com uma dor de cabeça, às vezes é falta de comida, é falta de alimento, a gente sabe que é por causa daquilo, a gente se alimenta. Mas e quando é espiritual? O que nós fazemos? O que nós fazemos quando algo é espiritual? Quando algo ele é espiritual, a gente tem que colocar aquela doença, aquela enfermidade espiritual no altar. No altar. Porque se a gente tiver aquela doença interior, aquela enfermidade interior, dentro da gente, a gente não vai arrancar ela de forma alguma se não for pela presença de Deus. Pela presença de Deus. A maior prova que a alma precisa de uma necessidade, que ela tem uma necessidade e que ela precisa ser cuidada e ser mais atendida, é lá no livro de Salmos capítulo 42, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Você vê que a nossa alma tem uma necessidade.
Esse salmo eu queria deixar até uma breve curiosidade, que os Salmos, eu descobri isso, que o livro de Salmos, capítulo 42, Salmos 42 é conhecido como o Salmo do Depressivo. É mais conhecido como o Salmo do Depressivo. Por quê? Porque é assim que um depressivo se sente. Pergunta para um depressivo o que ele sente. Ele vai dizer que ele se sente solidão, sente um vazio, sente angústia, sente vontade de se matar, de tirar a própria vida, de um monte de coisa. Ele vai falar. E é assim que é. A pessoa que não cuida da sua alma se sente assim, vazia. Se sente enferma, solitária, e ela sabe que precisa de algo. Ela sabe que está faltando alguma coisa. Ela sabe que está faltando, mas ela não sabe o que tem que estar ali dentro dela. Ela não sabe o que está faltando. Ela sabe que está faltando algo, mas não sabe o que é. É por isso que as pessoas às vezes buscam. Depressivo busca psicologia, busca terapia, tratamento, mas nada disso ajuda. Não querendo rebaixar esses tipos de profissões, mas mesmo assim não ajuda. Por que não ajuda? Porque existem casos, meu amigo e minha amiga, que não vai ser profissão ou atendimento que vai te ajudar. Existem casos que Deus vai ter que entrar. Existem casos que o Espírito Santo vai ter que entrar na sua vida. Existem casos que o Espírito Santo vai ter que entrar na sua vida. É a única forma da sua alma ser preenchida é pela transbordação que o Espírito Santo vai causar dentro de você. É impossível que você seja preenchido se não for pela presença de Deus, se não for pelo Espírito Santo. É por Ele, apenas por Ele, que nós conseguimos combater essas enfermidades espirituais. É pelo Deus vivo que conseguimos acabar com todas as doenças e enfermidades espirituais. E nenhuma delas nos afeta, porque Deus, o Todo-Poderoso, está conosco. Se o Espírito Santo estiver com você, você não vai sentir mais falta de nada. Você não vai ter mais solidão, você não vai sentir que vai faltar mais nada. Porque você sabe que o que você precisava, você já tem. Você já possui. Que é a presença de Deus. E ainda lá no versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Ou seja, quando eu me apresentarei diante de Deus. Quando eu terei um encontro real com o Altíssimo. Você só vai ter, meu amigo e minha amiga, um encontro real com Deus. Você só vai receber o Espírito Santo quando você ser sincero e entregar a sua vida no altar. Quando você dá toda a sua dedicação a Deus, ao único e verdadeiro Deus, ao Deus vivo. Se você se ajoelha, faz uma oração sincera diante do altar, você acha que Deus não vai te ouvir, meu amigo? Hein? Você acha que Deus não vai te ouvir? Ele vai te ouvir. O diabo, ele vai lançar na sua mente: Deus não vai te ouvir por causa disso, aquilo, outro. Ele vai lançar N motivos para você que Deus vai te ouvir, que você não precisa orar porque Deus não liga para você. Ele vai tentar te rebaixar de todas as formas. Com os pensamentos e as sugestões dele, ele vai te rebaixar, ou melhor, vai tentar, te rebaixar de todas as formas. Ele só vai te rebaixar se você deixar. Ele só vai conseguir fazer isso se você permitir a dúvida entrar dentro do seu coração. Se você permitir que a dúvida entre dentro de você, quando que você vai receber a presença de Deus? Deus até vai te ouvir. Mas você pode até falar a verdade ali diante do altar, mas a dúvida é o maior inimigo. Já viu o ditado que a dúvida é o inimigo da perfeição? Exatamente. Se a gente tem dúvida, a gente não vai conquistar nada. A gente vai se quebrar automaticamente. Porque a dúvida nunca vai te ajudar. Saiba disso, a dúvida nunca vai te ajudar em nada. Vai só piorar. É tipo a dúvida no caso da ansiedade. É igual nós estudantes. Todo estudante sabe que quando você vai fazer uma prova, infelizmente, vem aquela ansiedade. Até mesmo vem umas dúvidas de como você deve ter saído na nota. Ainda mais de quem não estudou, né? A pessoa fica preocupada com a sua nota. Fica preocupada, ansiosa. Começa a entrar dúvida.
Eu falo assim, nossa, será que eu tirei 0? Será que eu reprovei? E fica assim. E assim as pessoas são. É por isso que muitos não recebem o Espírito Santo. É por isso que as pessoas não recebem a presença de Deus. Porque elas permitem que a dúvida entre dentro delas. Não deixe que a dúvida entre dentro de você, meu amigo. Se você tem buscado o Espírito Santo há tempos, há anos que você tem buscado o Espírito Santo e você não recebeu, é porque você tem permitido a dúvida entrar dentro de você. Eu tinha dúvidas em receber a presença de Deus. Eu nunca recebi. Eu ficava ansioso, a ansiedade também atrapalha. Só para constar, a ansiedade também atrapalha. A dúvida e a ansiedade são aliadas. São duas aliadas que vão tentar te prejudicar e não vão permitir você receber o Espírito Santo. Quando eu ainda não tinha o Espírito Santo, mas eu tinha conhecimento da palavra de Deus, e eu buscava a presença de Deus, eu nunca recebi o Espírito Santo. Porque eu tinha ansiedade de querer a presença de Deus imediatamente, mas também eu era bombardeado de dúvidas. Já viu um campo minado? Então, era assim, eu era bombardeado de várias dúvidas. De várias dúvidas, que sempre ficavam me locateando ali. Você não vai conseguir o Espírito Santo, por causa disso, aquilo outro, você foi isso, você fez isso, aquilo outro. Sempre vinham as acusações do diabo também. Não é à toa que Satanás, né, significa, né, o acusador, né? Não é à toa. Porque Satanás, o diabo, é literalmente um acusador. Ele vai sempre te acusar dos seus defeitos, das suas quedas, dos seus males, de tudo. Mas quem é perfeito? Você não é perfeito. Para você receber o Espírito Santo, você não deve ser perfeito. Se você é perfeito, você não precisa da presença de Deus. É por isso que ninguém é perfeito. É por isso que não existe um ser humano nesta terra que é perfeito. Você vê que o ser humano, a cada dia, reconhece que ele não é perfeito. Que a gente vê que lá na época, principalmente quando éramos crianças também, as pessoas ficavam falando assim, eu sou um perfeito, eu sou bom nisso, sou o mestre, o líder de tudo isso e aquilo outro. Mas a cada dia que a gente cresce, a gente vai entendendo que perfeito é só Deus. Que a perfeição não está na humanidade. Se o ser humano fosse perfeito, não haveria guerras, não haveria mortes, não haveria nada que a gente contempla hoje em dia. O ser humano não é perfeito. Porém, sendo o único perfeito, o próprio Deus, ele quer fazer você receber o Espírito Santo. Mas Vinícius, por que o Espírito Santo, sendo tão perfeito, quer me batizar? Eu, ser humano, sendo um nada, um lixo. Você deve se considerar até um lixo. Eu sendo um nada. Eu sou nada, eu sou um pecador. Eu sou para Deus entrar dentro de mim, eu não sou digno. É aí que é. Deus tem curiosidade de batizar esse tipo de pessoa que diz que não é digna. É óbvio, nós não somos dignos, mas não é questão de dignidade. É questão de sinceridade e de vontade própria, de querer receber o Espírito Santo, de querer receber a presença de Deus. Então é por isso, você pode falar, Vinícius, eu fiz isso, aquilo, outro. Eu não acredito, talvez, que Jesus venha querer me batizar com a presença dele. Se você crer, você vai ser batizado. Amém? Se você receber esta crença e esta palavra dentro de você, você vai receber o Espírito Santo. Você vai receber a presença do Deus vivo dentro de você. Basta crer. Basta você ter a inteligência, a fé inteligente dentro de você, que vai dar tudo certo. Basta você ser, sincero em Deus. Basta você se ajoelhar diante do altar. Basta você entregar a sua alma, a sua vida e o seu ser diante do altar de Deus, que vai dar certo. Que Deus vai fazer você, receber a presença dele. Que você vai receber. Porque se Deus não vê a sinceridade, e se ele vê a sinceridade de você e não te batizar, então eu estou mentindo aqui. Eu estou mentindo aqui. Diante da palavra dele eu estou mentindo, então. Mas eu sei. Eu sei que é dessa forma porque foi assim que eu fui batizado. Foi assim que eu recebi. Eu estou falando por conta própria. Foi assim que eu recebi o Espírito Santo. Foi assim que eu fui batizado com a presença de Deus. Então eu creio que é dessa forma que você receberá o Espírito dele.
Porque você não deve só ter cuidados físicos, mas você deve ter cuidados espirituais. Não que você não deva cuidar do físico, mas o espiritual é essencial. Se você acaba deixando o espiritual de lado, o físico você pode até cuidar. Mas o que é mais importante você está deixando de lado, que é a sua alma, que vai adiantar tudo que você faz nessa terra. Você pode ser a pessoa mais bonita, a pessoa mais rica, mais próspera dessa terra. Mas se você deixa a sua alma de lado, as coisas espirituais de lado, você não tem nada. O que resta de você é um vazio. Um vazio interior. Uma pobreza interior. Que é a pobreza da alma. É o vazio da alma. Que apenas o Senhor Jesus pode te preencher. Então coloca isso na sua mente. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Nós não somos perfeitos. A humanidade não é perfeita. Mas se nós recebemos essa palavra, fomos sinceros com Deus, falar com Ele, falar, Senhor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu não sou digno. Mas o Senhor realmente existe. E o Senhor está me ouvindo. Por favor, derrama a tua presença. Me batiza com o teu Espírito. Agora. Em nome de Jesus. Ele vai te ouvir. Ele vai te batizar. Ele vai derramar a presença dele na sua vida. Amanhã é quarta. Amanhã é dia da noite da alma. O dia da alma também. A quarta-feira nas igrejas universal é conhecida como o dia da alma. E os horários da noite, os horários noturnos é a noite da alma. Eu te convido, faço convite a você, meu amigo e minha amiga. Você de casa também. Talvez você fale assim, Vinícius, eu tenho preconceito com a igreja universal. Se você entende essa palavra, saiba que nós aqui sabemos o bem para você. O próprio Deus sabe o bem para você. Não leva bolsa, não leva carteira, não leva nada de valor. Se você acredita assim, você tem que fazer uma prova. Uma prova com Deus. Se você acredita que a Universal faz isso, aquilo, outro, então deixa tudo que você acredita de valor. Se é um relógio que tem valor, deixa na sua casa. Se é carteira, deixa na tua casa. Se é cartão, deixa na sua casa. Não traz nada de valor para a igreja. Nem um centavo, se você quiser, não traz nada. Traz apenas a sua sinceridade e a sua vida. E Deus vai te recompensar por causa da sua sinceridade. Então é um convite que eu faço a você amanhã em toda a Igreja Universal. Toda a Igreja Universal. Vinícius, eu não sei qual é a Igreja Universal mais próxima de mim. Vá pelo site universal.org/localizar, que lá vai localizar uma igreja universal que é mais perto de você. Você escolhe a que é bem mais próxima de você, que você achar melhor, para você participar de uma reunião conosco. Porque eu sei que pode ser uma reunião de 1 horinha, dependendo do lugar que você está, de 1 horinha ou mais. Mas só sei que nesse período Deus vai falar com você. E se você for sincero, Ele vai te encher da presença dEle. Tem chances que pode ser instantâneo, mas óbvio que pode também ser, a chance de ser mais alta de ser um processo. Então talvez você não receba na hora. É bem normal, eu não recebi na hora, como eu acabei de contar agora há pouco. Eu não recebi na hora, eu busquei. Só que eu tive que fazer o quê? Querer. Eu tive que ter vontade própria para querer a presença dele. E eu recebi. Por causa dessa minha vontade, eu recebi a presença dele. Então você tem que largar o pecado, largar o erro, a vida errada. É difícil? É, mas Deus vai te dar força. Deus vai ver a sua sinceridade, Ele vai acabar fazendo você esquecer, você querer abandonar a vida errada, você querer abandonar as coisas erradas, só para você ter uma vida nova com Ele, uma vida real com Ele. Uma vida com o Altíssimo. Para você viver com Ele agora. Com a presença dEle, você o receba e seja fortalecido. E você vai ver que vai ser uma nova vida. Mas claro, cuide da sua alma. Larga aquilo que tem que ser largado. Tira aquilo que tem que ser tirado do seu caminho. Aquilo que vai te atrapalhar de receber a presença de Deus, receber o Espírito Santo. E aquilo que vai fazer até mesmo você perder sua alma. Larga. Tira do teu caminho. Tira da sua vida. Para que você receba a presença dEle e venha ter uma novidade de vida. E assim você vai receber essa vida nova. Amém? Então, faça isso. Que você vai ver que Deus vai te preencher de verdade. E claro, cuide da sua alma.
cuide primeiramente da sua alma. O físico você pode cuidar, você pode cuidar do material, pode cuidar aquilo que é totalmente físico, tudo material você pode cuidar. Mas nunca abandone ou nunca despreze aquilo que é espiritual. Amém? Faça isso em nome de Jesus Cristo.